Olha só, tempestade de areia, ó. Tá ficando tudo laranja aí na frente, ó. Tomar a decisão e ficar juntos. E a gente não consegue mais ver onde eles foram. Lascou. Quem diria, né? Chover no deserto do Saara. Eu nunca imaginei que poderia chover no deserto do Saara, mas chove. Mas não chove muito. Olha só, a gente tá tomando café aqui, começou a chover. Eu acho que deve demorar talvez uns 5 minutinhos e deve parar. Só para molhar as janelas aqui. E eu acredito que a areia vai ficar um pouquinho mais fácil da gente passar hoje, porque ela vai pegar um pouco de umidade, não vai ficar assim tão fofa, porque essa areia do deserto é incrível. Você vai passando, ela abre e depois ela cai tudo de volta, parece tipo uma areia movediça. Vamos ver como é que vai ser com um pouquinho de umidade nela. A gente conseguir seguir adiante sem parar, sem atolar, a gente consegue ganhar bastante quilômetros hoje no dia. Então é isso aí, vai ser mais um dia que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e essa imprevisibilidade que a gente tem aqui no meio do deserto do Saara é uma das coisas legais. Então é isso, a Paty está lá dentro, o pessoal está se arrumando e eu acho que em breve a gente começa o dia por aqui. Só para dar um update aqui na gambiarra que a gente fez do freio, lá em Zagora, tá segurando firme e forte. A gente está tentando entrar em contato lá com uma empresa que consegue achar essa pecinha que tá bem ali, ó. Tá vendo? Bem ali no meio, do lado do laranja. É a pecinha que nós consertamos e ela tá ali, segurando firme e forte. É isso aí. E aí, Jean-Steph, pronto para mais um dia aqui no deserto? I hope I'm ready. Good luck. Thank you. All right, let's go. E aí, Grude, tá preparada? Ao contrário do que eu falei ali, que eu achei que quando chovesse a areia ia ficar assim mais durinha, ia ficar mais fácil, assim por diante. Não, quando chove fica bem mais difícil. Possivelmente a gente vai ter problema. Passou uma Land Rover aqui do nosso lado e nos deu umas informações, um guia que é aqui do deserto, né? Ele estava falando que essa parte que a gente passou é a parte mais fácil e aqui lá e ali na frente é a parte de areia mais fofa, ela é mais difícil. Então tá todo mundo aqui se preparando, tirando mais pressão do pneu ainda para não ter problema de atolar. Parece que tá bem movimentado aqui a estradinha hoje, olha só. O Unimog passando. Ó! Tá uma bagunça aí na frente. Bagunça aí na frente. Passou um Unimog pela gente e ele atolou ali na frente. Então a gente pegou essa informação e já passou aqui para a esquerda, no meio das dunas. Parece que é difícil aqui a passagem, mas parece que é melhor do que ali. Então vamos que vamos aqui. Paradinha aqui no meio do areião, intenso. Acho que esse daqui foi o pior de todos até agora. Ninguém atolou, só que a galera foi sofrendo aqui, patinando e no meio dessa areia super fofa, deixando todo mundo aí na frente agora e daí a gente segue aqui atrás.
previsão de hoje era ter bastante e até chuva, né? Já caiu uns pingos de chuva aqui. Mas ó, dá pra ver lá na frente, ó, que tá tudo branco, tá até meio laranja o céu. Provavelmente é uma tempestade de areia. Vai sujar mais o Kong do que ele já tá? Nem sei mais. É a vida. Depois eu vou ter que limpar, mas hoje eu acho que o Kong vai ver uma tempestade de areia, porque ali na frente já dá pra ver que tá tudo nublado. Nublado? É, porque I think the wind is gonna pick up between 4 and 6, maybe 2 to 3 hours. As I can see from over there, it's probably already started a little bit because it's very foggy in that sand. Então eu avisei eles, a gente olhou no wind, das 4 às 7 mais ou menos vai ter uma tempestade de areia. Por quê? Porque o vento vai ficar forte. Essa areia é muito fininha, então ela vai soprar. Olhando lá pra frente já dá pra ver que tá nublado. E o nublado é areia no céu. Então o que eu acho que seria a melhor coisa pra gente fazer é parar agora, provavelmente tentar se proteger com alguma dessas montanhas de duna na nossa frente para bloquear o vento, para que a gente não fique 100% exposto na areia. Ela chega bem rápido. Eles querem continuar indo, porque falaram que não era seguro ficar aqui. Mas assim, a gente está todos juntos, né? Então a gente tem que tomar a decisão e ficar juntos, que é a coisa mais segura sempre. Então, é isso. Nós vamos andar bem devagar, passando pela tempestade de areia, que nada mais é do que um vento forte, que levanta, lógico, a areia. Então a gente vai ter que fechar os vidros aqui. A gente nem vai ligar o ar-condicionado, nada, para não causar um problema de entupimento no ar-condicionado. Então a gente vai seguir adiante. E se ficar muito ruim, a gente para e fecha os vidros e espera passar. Vamos lá. Começou a tempestade de areia, ó. Já não dá pra enxergar muito pra frente, ó. A gente tá achando um lugar agora pra parar, pra ficar em segurança, ó. Já tá ficando tudo laranja na frente, ó. Já era, ó. Que rápido. Não, ferrou, não dá pra enxergar mais nada, mas aqui tá fofa a areia. Se a gente ficar aqui, a gente vai atolar. E a gente não consegue mais ver onde eles foram. Não dá pra ir. Adorei, ó. Vai atolar se parar. Olha que forte, dá pra ouvir o vento. Lascou. Estamos presos agora numa tempestade de areia bem forte. Agora, o bicho tá pegando aqui. A gente resolveu voltar pro Oasis lá no fundo, que é mais seguro. Porque a gente se meteu no pior lugar que podemos estar. É hoje, hein? Não achei que era tão forte assim. Vai voltar? A areia é muito fina, então ela entra por todos os lugares. Ela tá entrando um pouquinho aqui dentro do Kong, mas depois a gente vê o que fazer. Mas o importante agora é ficar seguro, e é isso. Cada um dentro do seu caminhão esperando passar essa tempestade. A gente acha que vai passar mais ou menos em 3 horas. A gente está aqui só olhando para fora e esperando essa tempestade de areia passar.
E aí, Habib? E aí, tá melhorando a areia? Vamos recapitular um pouquinho onde nós estamos aqui no deserto do Saara. Lembrando que a gente saiu aqui de Tanger, aqui em cima, depois de cruzar, né, o canal de Gibraltar, nós descemos totalmente ao sul, passando ali por Chefchaouen, Fez, Merzouga aqui, que teve aquele deserto de areia que nós passamos, e agora nós estamos em Erikshagaga, que é outro deserto de areia. Daqui e andar até o Lago Irik, que fica aqui no meio. Como dá para ver, olha só, a gente já rodou mais da metade, ou melhor, talvez a metade dessa rota aqui que nós planejamos para o Marrocos. Então, chegando aqui no Lago Irik, a gente vai passar provavelmente uma noite aqui, e a gente começa a cruzar o deserto do Saara em direção a essa cidade que fica na costa, que chama Agadir. Agadir fica bem aqui, ó, na costa do Atlântico, no Marrocos. E aí, preparada para enfrentar o deserto hoje? Vamos lá! Vou entrar aqui na neve, na areia. E aqui pra frente são só dunas, olha só. Vai ser intenso isso aqui. A gente vai economizar vários quilômetros para chegar no Lago Irik. Então estamos ver se passa. O primeiro caminhão parou ali na frente, então foi todo mundo dar uma olhada e o Kong tá indo agora. Ai, meu Deus, tem um camelo correndo aqui na nossa frente. Ô, seu louco. Meu Deus. Estradinha hoje pauleira pra chegar aqui. E olha, a gente teve muita sorte. Nós chegamos num restaurante chamado Restaurante Rimal Irik. É no meio do nada, do lado das dunas do deserto. E a gente parou o Kong. 2 minutos depois começou a tempestade de areia. Tá começando já a ficar tudo laranja. Provavelmente a gente vai dormir aqui hoje, né? Os planos eu acho que não é doido, olha, muito rápido. Tá laranja já tudo aqui fora. O restaurante ele no mínimo duvidoso. Olha isso aqui. Você teria coragem de comer nesse restaurante? Assim, eu não tô falando mal, tipo, de repente a comida é deliciosa e estou abrindo a minha mente. Para que eu dei uma passada de mal lá em pé, sabe? Então agora eu tô pé atrás sempre. Mas também esse aqui é o quê, né? Ó, no meio do desertão, ó. Desertão. Tem um restaurante aqui, ó, te esperando. Aparentemente tá todo mundo com o pé atrás comendo aqui. Não sei. E aí, a gente vai comer? Eduardo. Ninguém teve coragem. Assim, a gente já teve uma experiência lá em Fez. Eu não tô afim de repetir aquilo. Deus me livre. Foi muito ruim. Foi a pior vez, a pior dor de barriga que eu tive na minha vida. Eu não quero mais isso, não. Ainda mais aqui no meio do nada.
Então ele falou que a gente pode comprar os drinks e comer a nossa comida. Aí eu prefiro... Nossa senhora, começou a tempestade de areia. Acho que talvez a gente nem vai sentar ali pra comer, porque... Olha, tá ficando tudo laranja já em volta, ó. Olha aqui atrás. É de onde vem a direção do vento, ó. Maior tempestade de areia rolando aqui fora. Mas a gente vai sair assim mesmo. Galera aqui pra frente. Eu acho que a gente não vai durar muito na pista, porque assim, tempestade de areia não é perigoso, porque é só um ventão com muita areia no ar. Mas o que é perigoso é você ir por um caminho que você não conhece, que é o que a gente tá fazendo, que tem areião, você pode atolar. E aqui é tipo uma estradinha, sabe? No meio do nada, no meio do areião. E às vezes vem aqueles carros de rally super rápido. Então se tá tudo um breu de areia, que você não enxerga nada, alguém pode atropelar, né? Mas acho que vai assim mesmo hoje, eu acho que vai dar tudo certo. Nós estamos indo para um lago que tem aqui na frente, chama Lake Erie, Lago Erie, que não tem água, porque sempre tá seco, mas o nome é Lago Erie. A gente vai tentar chegar lá hoje, vamos ver se vai dar certo ou não. Vai, ó, tá por fora, ficou em último. Tá bem forte, ó. Vai ter que parar já já. Não tô vendo nada na frente. O problema é se vem igual essas motos aí, né? Na Joy, pelo menos, você tem os instrumentos, né? Aqui você não tem instrumentos, é na cega. No visual, que teoricamente a gente não está. Muitos carros. Vamos entrar em outra nuvem de poeira. Engraçado que limpa e daí do nada vem esse monte de areia que você não consegue enxergar um palmo para frente. Mas são as rajadas de vento que vão levando. E é engraçado que ontem eu estava olhando o céu, a hora que começou essa tempestade de areia, você via o céu bem azul e você conseguia ver exatamente a nuvem se movimentando. Daí ficava azul, daí você via a nuvem. E agora lascou, porque não dá pra ver mais nada na frente aqui, agora só segue o rumo aqui pra ver onde vai dar. Ó, tá passando aqui nessa parte que é o Fresh Patch. Aquela areia que parece uma terra firme, quando você sobe em cima dela, vira um talco. Nossa, aqui tá muito denso o negócio, ó. Não dá pra enxergar nada. Ixi Maria, cadê todo mundo? Perdemos todo mundo, se perdeu no meio da poeira do deserto, não dá pra enxergar nada. Tá bem forte aqui. Cadê todo mundo? Mapa pra você. Achamos eles. Estão todos ali na frente, ó. Uma casa aí no meio do deserto. Olha. Parece abandonado, ó. Tá tudo certo com o Kong, que tá trepidando mais que o normal. Tá um barulho diferente, não? Não.
Vamos atrás, tá vindo atrás da gente. Tá vindo atrás da gente. Acho que a galera tá meio entediada. Ó. Em cima do palquinho ali, os dois um de frente pro outro buzinando. Agora vai o Kong. Agora vem no meio, vai, já começa buzinando. Chegamos no famoso Lake Erie. É só lake, né? Porque não tem água. Mas que vista bonita aqui de cima. A gente subiu um morrinho ali para ver o lago. Bem legal, gigantesco. Eu acho que quando chove muito aqui, ele deve ficar cheio, né, Gru? Quando olha no Google, ele tá cheio de água. Mas acabou de terminar o verão por aqui, né? Então imagina aquelas temperaturas de 50 graus, 55 graus. Não tem pra água nenhuma nesse deserto. Eu lembro direitinho, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu ficava assistindo um negócio chamado Paris-Dakar, que era uma competição, né, de caminhões, carros, motos, tudo pelo deserto. E é exatamente essa estrada que eles passavam. E eu via, assim, vários acidentes, tudo, eu ficava imaginando como que era, né? É bem tenso esse negócio aqui. Um areião aqui na nossa frente agora, vamos passar com o Kong e seguir adiante. Mas então, a gente tá aqui no meio do deserto do Saara e tem uma cidadezinha que fica mais ou menos 1h30 daqui. Ela é micro, mas tem um restaurante que o pessoal aqui, nossos amigos franceses, ligaram lá e perguntaram se daria para fazer um cuscuz para várias pessoas. E a resposta foi sim. Então a gente vai tentar achar essa cidade para poder comer o verdadeiro cuscuz marroquino de hoje.